Sejam muito bem-vindos ao penúltimo vídeo dessa série, na qual estamos desenvolvendo o nosso joguinho abstrato espacial, Eclipse. E no vídeo de hoje a gente vai criar a tela de entrada, a tela inicial do jogo, com a qual o jogador vai interagir para começar a partida. E esse vídeo promete ser um pouco mais objetivo, porque a gente já pegou bastante coisa de CSS no vídeo anterior, fazendo a tela de Game Over. Então a gente vai aproveitar muita coisa do que fez ali e muito do que a gente vai ver aqui agora a gente já estudou legal no outro vídeo, então vai ficar mais rápido, beleza? Então vamos ao código. A primeira coisa que eu vou fazer, vamos dar uma olhada aqui no projeto do jeito que ele está. Eu vou dar uma iluminada nesse score aqui, que eu estou achando ele muito apagado. Então eu vou mudar a cor da fonte para deixar ele como se fosse mais aceso, para chamar mais atenção na tela, beleza? Então vamos vir aqui no Style CSS e a gente já tem uma referência a ele. Ele é o aqui, ó, TXT Score. Então aqui, ó, TXT Score. Então vou adicionar aqui para ele um color, que vai ser a nossa cor padrão 48FCFF. Então se eu der um F5 agora, ó, fica bem melhor, né? Ela chama muito mais atenção, fica melhor para a galera perceber que tem uma pontuação, né? Você nem corre risco de a pessoa jogar isso aqui e nem perceber que tem ponto. Ok? Então agora vamos efetivamente para a nossa tela de início de jogo. E a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou aqui, né? A mesma ideia que a gente usou na tela de Game Over. A gente vai criar um modal que vai ficar na frente do canvas. E dentro desse modal a gente vai ter um container, e dentro desse container a gente vai ter o título, e caso vocês queiram colocar mais alguma coisa, ali é uma boa sugestão, né, de lugar para colocar. Então, vamos criar aqui, eu vou criar uma div, eu vou aplicar a nossa class modal, que a gente configurou no vídeo passado, então ele já vai herdar todas aquelas configurações, né, se a gente vier aqui no Style CSS, já tem aqui a classe modal, então ela já vai estar recebendo todas essas configurações de CSS aqui. Beleza? E eu vou também criar um ID, eu vou chamar isso aqui de Start Modal, porque afinal de contas, algumas configurações vão ser exclusivas aqui dessa tela, e eu preciso referenciá-la lá no JavaScript. Então, vai ser em momentos diferentes, né? São interações diferentes que o jogador vai ter com elementos diferentes. Então a gente precisa dar identidades, né, identificações diferenciadas para esses elementos. Então vamos ver aqui no... Vou colocar aqui embaixo da nossa classe modal, que é aqui, ó, Start Modal. Então uma coisa que a gente precisa mudar aqui é o seguinte, né, na classe modal a gente está dizendo aqui que a opacidade dele é 0 e que o Z-index é -1. Então quer dizer, ele está transparente e está atrás do canvas. A gente tem que mudar isso. Vamos botar aqui a opacidade dele vai ser 1. E o Z-index também vai receber o valor 1, para ele ficar na frente da tela do canvas lá. E além disso, eu vou querer colocar uma cor opaca, 100% opaca, tá? Só vou colocar uma tela preta. Então vamos chamar aqui o nosso background color. Passando 000. Se a gente der um F5 para atualizar, ó, a gente já consegue ver o nosso Start Modal, tá na frente aqui. E dentro desse modal, então, eu vou ter um container. Vou chamar um div aqui, vou dar ele o ID de Start Container, beleza? E dentro desse container eu vou colocar um H1, um título, né, com o nome do jogo, Eclipse. Eu vou dar um ID também para esse negócio aqui. Vou chamar isso aqui de title, de título. Beleza? Então, no HTML, a nossa tela de início de jogo vai ser somente isso aqui. Aí aqui no CSS, vamos configurar. Vou criar aqui uma referência para o nosso Start Container. A primeira coisa que eu vou atribuir aqui vai ser uma largura e uma altura. Então, width de 500 pixels, uma altura também de 500 pixels.
Agora eu vou atribuir um Box Shadow para a gente conseguir enxergar esse negócio. Então vamos botar aqui o que? 10 pixels. E a cor padrão que a gente está usando no nosso projeto. Então se eu der um F5, ó, já dá para ver o container aqui, só que eu quero ele redondo, né? Então a gente tem que usar um Border Radius. Border Radius, e eu vou passar o valor 50%. Isso aí já vai deixar um círculo perfeito aqui. Tá joia? Vamos dar uma olhada agora nesse title, né? Title. Vamos passar aqui uma cor branca só para a gente conseguir visualizar. Color, né? Passando o valor white. Olha lá. Parece que ele está lá fora, né, do container, mas se a gente tirar aqui o Border Radius, a gente vai ver que ele está exatamente no ponto onde ele deveria estar, né? O nosso container aqui está redondo, então passa essa impressão. Bom, como que a gente centraliza esse texto, né, dentro do nosso container? A gente já sabe, né? Passa aqui um display, flex, passa um justify content com o valor center e um align items também com o valor center. Então se a gente atualizar aqui, ó, tá lá centralizado dentro do nosso container. Agora aqui no title, primeiro eu vou aumentar o tamanho dessa fonte um pouquinho, tá? Então vamos colocar aqui font size, eu vou passar aqui 40 pixels. Beleza? Eu vou aumentar o espaçamento entre as letras do título, tá? Como que a gente faz isso? Tem um atributo aqui que chama letter spacing. E aí eu vou passar o valor 30 pixels. Tá? F5, olha lá. Só que, deixa eu dar um F12 aqui para a gente observar um negócio. Repara o seguinte, o que o letter spacing faz? Ele adiciona um espaço depois de cada caractere, tá vendo? Então, o que isso acontece? Aqui no último caractere tem um espaço de 30 pixels aqui. Isso descentralizou o nosso título, né, com relação ao container. O que a gente precisa fazer aqui para ajustar isso? Colocar um espaço antes da primeiro caractere aqui, da primeira letra. Então, para isso a gente pode fazer o seguinte. Usar um atributo chamado text indent. Opa, text indent, não text. Isso aqui vai fazer o que? Vai causar uma indentação no texto. Então aqui eu vou passar um valor de 30 pixels. Se a gente atualizar aqui agora, e vier aqui reparar, ó, tem agora um espaço de 30 pixels antes do primeiro caractere, assim como tem um espaço de 30 pixels após o último caractere. Dessa forma, o texto fica totalmente centralizado dentro do nosso container. Legal? Agora, só para manter a consistência aqui no nosso padrão visual, vamos deixar a fonte aqui preta, né? E vamos aplicar um text shadow 00, vamos botar aqui 5 pixels, a nossa corzinha 48 FCFF. Beleza, ficou já bacana aqui, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte, no nosso Start Container, eu quero que quando o jogador passar com o mouse aqui em cima, o cursor aqui em cima, a gente vai mudar o nosso cursor para o modelo pointer, né, que é aquela mãozinha com o dedinho, que isso aí já indica o jogador que é para ele clicar ali para começar o jogo. Então vamos passar aqui, ó, cursor com o valor pointer. Então agora, ó, isso aqui já traz uma indicação clara para o jogador que quando ele clicar aqui nesse elemento, alguma coisa vai acontecer. Beleza? Então, essa já é a cara da tela inicial que eu tinha planejado quando eu comecei esse projeto.
Mas eu estava mexendo no código e aí me veio algumas ideias aqui, né? Me vieram algumas ideias e eu queria trazer para vocês para ver o que vocês acham. De repente, pode ajudar também, né? Com outros projetos de vocês. Eu quero fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui como se fosse uma lua cheia, tá? Esse círculo aqui. Então eu vou deixar ele totalmente aceso. E aí quando o jogador passar com o cursor em cima dele, aí eu vou causar esse efeito de eclipse, deixando apenas esse ralo aqui em volta, tá? E eu acho que fica bem interessante. E aí o texto aqui dentro eu vou deixar aceso. Vamos ver como que faz isso? Então, primeiro aqui no Start Container, eu vou mudar esse Box Shadow aqui. Eu vou botar um valor de 5 pixels, tá? Ele vai ficar um pouco mais sutil. Eu vou aplicar um Background Color. Também no nosso valor 48FC FF. E eu vou aplicar aqui um Transition, né? A gente já usou o Transition na tela de Game Over, justamente para fazer, criar aquela sensação de mudança gradativa, né? Dar um tempo ali dessa transição. Então, vamos botar aqui, ó, Transition. E o que acontece? O Transition a gente pode informar aqui que ele vai ser aplicado somente em cima de determinada característica do elemento. Ou a gente pode passar aqui o valor All, informando que todas as características desse elemento, quando sofrerem alguma modificação, elas vão ter um tempo de transição. E esse tempo de transição eu vou botar 0.5s, então meio segundo. Beleza? Então se eu vier aqui no projeto agora, ó, aí ele fica com essa cara de lua cheia, tá? E agora eu preciso configurar de forma que quando eu passar com o mouse por cima, ele vai apagar e vai ficar somente aquela luzinha em volta, só aquela sombra em volta, tá? Então vamos criar aqui um Start Container, Hover. O Hover é justamente para causar alterações, né, nos atributos daquele elemento quando o mouse passar por cima dele. Então o que a gente vai mudar? Deixa eu mudar o Background Color. Vamos passar o valor 000 aqui, para ele ficar preto, né? Vamos mudar o Box Shadow. Vamos aumentar aqui o valor para 10 pixels. O valor de dispersão da sombra. E vamos mudar o Color. Color refere-se à cor do texto que está dentro do container, então é o título. Então, o título vai ficar, vamos ver, ele está preto agora, né? Então ele vai ficar aceso, 48FCFF. A gente atualiza, ó, sacou? Então causa esse efeito aqui. Eu achei que ficou interessante também. Aí ficam as duas propostas aí, né? Vocês implementam do jeito que vocês acharem mais legal. Beleza? Bom, então terminamos de fazer a nossa tela inicial, agora eu vou fazer o JavaScript para começar o jogo, né? Então vamos lá no código, no nosso script.js. E a primeira coisa que eu vou fazer, o jogo ele já está começando automaticamente, né? Porque lá no final do código a gente já tem aqui uma chamada na nossa função loop e uma chamada na nossa função spawn enemies. Então ele já começa a interação do jogo, né? As animações e tudo, e a criação de inimigos. Eu não vou começar isso, então eu vou tirar essas duas chamadas dessas duas funções aqui do final do projeto, tá? E quando que eu vou chamar essas funções? Quando o jogador clicar no container para começar o jogo, né? Então, primeira coisa aqui em cima, eu vou precisar de uma referência para o modal, para poder jogar o modal para trás do canvas, e vou precisar de uma referência ao container para colocar um event listener, para saber quando o jogador clicou no container. Então vou criar aqui um const start modal, recebendo a referência aqui ao nosso elemento com ID start modal. E um const start container, recebendo a referência ao nosso elemento de ID start container. Beleza, agora eu vou adicionar um event listener ao nosso start container,
Só por motivos de organização, vou colocar aqui embaixo. Aqui tem um Event Listener aqui. Vou colocar aqui. Start container.add event listener. Qual evento? Vai ser o click. E aí eu vou chamar aqui uma arrow function, tá? Quando o jogador clicar aqui, aí eu vou pegar o nosso start modal, .style, .opacity, e vou passar o valor 0 para ele ficar transparente. E o z-index, eu vou passar o valor -1 para que ele vá para trás do canvas. E aqui sim eu vou chamar a nossa função que a gente criou no vídeo passado, né, que é a mesma função que está associada aqui ao botão New Game, da tela de Game Over. Tá? Então eu vou chamar aqui o método, né, a função New Game. Aqui, ó, New Game. Como é uma função, eu tenho que botar aqui, abre e fecha parênteses. Beleza? Então isso aqui já vai começar o nosso jogo. Se eu der F5 aqui para atualizar, clico aqui e já começa o nosso jogo. Agora é o seguinte, vocês repararam que a transição não foi aplicada, né? Assim, na verdade a transição até foi aplicada na nossa tela de começo de jogo, só que como ele imediatamente joga a tela para trás do canvas, então a gente não consegue visualizar o efeito de transição, o efeito de esmaecimento, né? Para que faça uma transição suave e a tela desapareça aos poucos. O que a gente pode fazer aqui então? Eu posso aplicar essa opacidade 0 e deixar que a transição seja observada, né, pelo jogador, pelo usuário do jogo. E a nossa transição está durando o quê? Meio segundo. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso esperar meio segundo para jogar o modal para trás do canvas. Como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um set timeout. O que o set timeout faz? Ele chama alguma função depois de um determinado tempo, né? Então, eu posso passar aqui um arrow function e o tempo vai ser 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E aqui dentro, sim, eu posso chamar o nosso start modal, atribuindo aqui ao valor z-index o valor de -1, né? Atribuindo ao atributo z-index dele, do CSS dele. Dessa forma, ele só vai jogar a tela de modal para trás do canvas depois de meio segundo. E aí a gente vai conseguir ver a opacidade dele se esmaecendo aos poucos. Vamos ver como fica isso? Então, quando eu clico aqui, ó, viram? Já deu uma suavizada na transição da tela de início de jogo. Aí fica ao critério de vocês, se vocês preferem assim, né, com essa transição mais suave, ou se vocês gostam simplesmente da tela desaparecendo. Fica interessante também, porque como a gente configurou o contexto de renderização para deixar a tela branca no começo do jogo, aí dá tipo um clarão, né, como se piscasse na tela assim, também fica legal. Tá? Então ficam as duas opções aí para vocês configurarem do jeito que vocês acharem mais legal. Beleza? Então nesse vídeo era isso. Praticamente o nosso jogo está concluído, tá? No próximo vídeo eu só vou adicionar uma música de fundo e efeitos sonoros, quando a gente disparar os projéteis e quando os projéteis colidirem com os inimigos, para ter o som, né? O efeito sonoro de explosão. Beleza? E aí a gente conclui esse projeto. Então fica aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!